Só 12 vezes eu me encontrei com ele na casa dele. Só Na 12. casa dele? Não Mas, todas na casa, algumas no jardim. mas na época que o senhor estava estudando por lá, não? Não, não, depois de padre. Olha que Depois maravilha. de padre. Como tipo, essas 12 vezes foram possíveis, assim? O senhor criou uma certa proximidade com Em ele? 2008, eu colaborei como auxiliar de secretaria Sim. no Sínodo dos Bispos. Certo. Lá eu conheci Monsenhor Georg Genswein, o secretário dele. Ah, tá. Nunca tirei proveito da amizade com o Monsenhor Genswein durante o pontificado de Bento, mas depois que ele ficou emérito, eu resolvi me aproveitar da amizade. Ainda há tempo, né? E eu me aproveitava pedindo para me encontrar com o Bento. Rezei terço com o Bento, troquei rosário com o Bento, concelebrar com o Bento é uma coisa interessantíssima, emérito. Primeiro, eu tinha agendado de me encontrar com ele numa quarta-feira à tarde, Certo. no sínodo de 2014. Contei para Dom Odilo falou, avisa que eu vou junto, eu quero ir junto. Avisei Genswein, Dom Odilo vai também. Ok. Genswein mudou o dia do nosso encontro, não, era quinta, ele mudou para quarta, e se encontrou com Dom Odilo, avisou Dom Odilo. E Dom Odilo, não é que esqueceu de me avisar? Foi sozinho. Foi sozinho. Bem, perdi. Mas Deus, que é bom e justo, tirou o pequeno e deu o grande. Porque no sábado de manhã, Monsenhor Genswein desceu à Casa Santa Marta, onde eu estava hospedado, para acompanhar Papa Francisco numa audiência. Me encontrou no saguão e falou, te esperamos quarta-feira, você não foi. Teve um desencontro, onde ele não conseguiu me avisar, eu não fui. Que pena. Dia seguinte, de manhã, na portaria da Casa Santa Marta, bilhetinho de Genswein. O Santo Padre lhe convida para co-celebrar segunda-feira, 7h45. E se aceitar o convite, esteja lá às 7h30. Olha Eu tenho o bilhetinho até hoje, claro. E o senhor estava lá. Perdi um terço com Bento XVI. Ganhei uma missa com Bento XVI. Agora você imagina, eu me inclinei na frente dele, dizendo, dê a sua bênção, para proclamar o Evangelho, né? Formulazinha em latim, Iube Domine Benedicere. Recebi a bênção, proclamei o Evangelho. Monsenhor Genswein preparou as oferendas no altar. A hora de Bento ir, quem foi? Ele já andava com um passinho pequeno. Quem ofereceu o braço a ele para se apoiar, levantar e caminhou com ele até o altar? Fui eu. Pois ao lado dele, coube a mim dizer aquela parte, pelo nosso bispo Papa Francisco, que em Roma se diz assim, certo. Bispo e Papa coincidem, né? Ao lado de Bento, proclamar o nome de Francisco na perfeita unidade da igreja. Olha que coisa. São experiências que, como é que a gente vai contar? Essas daí. E tem mais. Então quer dizer Teve que lançamento de umas coisas dele aqui no Brasil. Você que devia me entrevistar, eu tô não, falando sem eu tô perguntar achando nada, maravilhoso. Né? Vai lá, vamos com tudo, tá ótimo. Estou atrapalhando o seu método. Não, de jeito nenhum. Fica Começamos a falar dele, não vai dar para falar de outra coisa. Vamos para cima aí, vamos lá. Eu tô empolgadíssimo. Então, eu tinha agendado com ele para ir com umas pessoas que ajudaram na tradução das obras dele, que estão saindo pelas edições CNBB. Sim. Aliás, tem 4 traduzidos esperando a revisão. Tem gente querendo me matar, porque eu não termino essas revisões para ele para publicar os outros 4 volumes. Mas vai sair. Bem, tinha agendado com ele para me encontrar com ele. Ele marcou 12 de dezembro. Compramos a passagem para aquele encontro. Nesse inteirinho eu fui eleito bispo. Que coisa. Depois de já estar com a agenda marcada com ele. Então eu me encontrei com ele como bispo eleito, não consagrado. Depois de receber, dar os presentinhos. Ficamos 1h30 dessa vez, minha última conversa com ele. Foi linda. 1h30? Sim. Caramba, muito tempo. Eram permitidas fotos, mas não eram permitidas filmagens. Porém, eles estavam falando em italiano, uma das pessoas que estava comigo não entendia italiano e filmou. A pessoa avisou em italiano que não podia filmar. E eu não traduzi. Ela não entendeu. Eu pensando que ela estava tirando foto, ela estava filmando. Então eu tenho 4 pequenos filminhos do meu último encontro com Bento XVI. Claro que eu não posso. Era proibido, eu não posso publicar, mas tenho. Isso. Bem, no fim da conversa, ele perguntou para o secretário, deram os presentinhos, ele perguntou para o secretário, está dando alguma coisa de bispo para ele? Não, não sei, mas eu vou lá procurar algo. Ele pegou a cruz que ele estava usando e fez não assim. acredito. Vamos dar isso. Ele não era mais capaz de tirar. Vamos dar isso. Aí a cruz que estava no pescoço dele, não é uma cruz de ouro. Sim. Douradinha, mas simples. Mais do que de ouro. Monsenhor Costa Couto, do Rio de Janeiro, um dia me viu usando essa cruz numa paróquia e me disse assim, Dom, se o senhor tem uma cruz de ouro puro, saia com ela na rua, que se for roubada, o prejuízo não é grande igual o senhor perder essa. É verdade. Aí ele falou a verdade mesmo. Ele tirou do pescoço e entregou. E não parou nisso. Me perguntaram onde eu estava hospedado, falei onde eu estava hospedado, em qual hotel. Bem pertinho do Vaticano, fora dos muros, mas bem pertinho. No dia seguinte,
tinha outro presente, uma casula Ai, Jesus. dele para mim. Enfim, Nossa, mas essa que foi a última coisa. conversa com ele. Agora, em relação àquele encontro que o senhor relatava, em que quando o senhor contou para ele, ele lacrimejou, era qual o Sim. assunto mesmo? Era sobre que a leitura daquele livro dele, a Introdução ao Cristianismo, era o ponto em que a direção da minha vida, do modo de eu entender o ministério e a teologia mudaram. E foi naquela leitura que eu decidi que, se eu tivesse oportunidade, eu também queria ser teólogo. Olha, Ele e ele se emocionou. Sim. Quando eu contava para ele dos alunos que procuram para estudar o pensamento dele no mestrado e no doutorado, tinha que ver como ele se alegrava com aquilo. Ele, uma vez, formamos um grupo de alunos de graduação. Eu comentei com ele, ele falou, um coro de anjos. Um coro de anjos. Ah, que maravilha. Sim, mas ali no Rio, na PUC do Rio, tem pastores protestantes Sim. que estudam o pensamento dele. Olha. Só eu já orientei 5, tenho atualmente mais 2. Olha que maravilha. Estudam fé e razão no pensamento dele, a escatologia dele, a cristologia dele, coisas assim. O que era que os senhores conversavam assim na mesa? O que era que se tratava? O que é que ele perguntava De geralmente? tudo. Só que tinha uma coisa que toda vez ele perguntava. Toda vez ele queria saber como estão as vocações no Brasil. Ah, é? Como estão as vocações no Brasil? Essa pergunta ele fazia toda vez, toda vez. Depois conversava, inclusive sobre teologia, sobre a questão daquele processo do ex-frei Leonardo Boff. Conversava com liberdade, certamente não revelando nenhum aspecto secreto, que ele não é disso mesmo. Sim. Sempre com muito respeito, mas sim. Me perguntou uma vez a respeito de um bispo especificamente, como está fulano. Ah, é? De um bispo específico? Era amigo, ele considerava amigo. Saber, hein? Eu não contei para ele ainda, mas eu vou dizer aqui, não tem segredo. Não, Dom Fernando Figueiredo. Ah, é? Ele me perguntou, como está Dom Fernando Figueiredo? Coisa. Ah, o nosso emérito lá de Santa Mara. Sim, que me perguntou. Coisa. Então era disso, coisas corriqueiras. Que matéria você está lecionando, que autores você está lendo, o que está se publicando no Brasil. Ele gostava da segunda fase do Frei Clodovis Boff. Ah, certo. Então, eu uma vez falei, olha, o Clodovis acabou de publicar, faz pouco, uma Mariologia, com o título de Mariologia Social. Eu li e gostei, Santo Padre. Ah, poderia trazer para mim? Levei, um catatal assim. Meio ano depois me encontrei de novo com ele, ele comentou sobre o livro comigo. Meu Deus. Comentou sobre, eu tinha lido e tinha apreciado. Mas que coisa. Eu acredito ser um grande presente de Nosso Senhor para a vida e para a formação interior, de ter esses encontros com Bento e possivelmente um dia poder falar que se encontrou 12 vezes com o santo. É, né? Exato. Quando ele morreu, eu decidi não ir para Roma, para os funerais. Decidi ficar e organizei 7 programas radiofônicos na nossa Rádio Catedral do Rio de Janeiro. Certo. Inclusive trouxe um pastor protestante para falar no ar sobre, que soltou a pérola no ar assim, ó, para mim... Ratzinger, como modelo, como teólogo, é um modelo. Bento XVI, como Papa, é um exemplo de pastor. Um exemplo de pastor. Sim. Uma pérola mesmo. Né? Sim. Não fui. Mas, sabe, não me entristeci com a morte dele. Eu pensava, eu tenho um amigo no céu. Isso mesmo. Tenho um amigo no céu. Isso mesmo. Eu me entristeci profundamente, e ainda me entristeço quando lembro, que ele sofreu de insônia desde o ano da eleição dele, 2005, no contexto da ida dele para a Alemanha, e a insônia o acompanhou durante todo o pontificado. Nossa. Sofria, trocava de medicamentos por conta disso, então foi realmente uma grande cruz. A grave responsabilidade dele. Enfim, tinha gente que o criticava porque ele não recebia para missa de manhã pessoas como o João Paulo II recebia. Sim. Como é que o coitadinho ia receber para uma missa de manhã depois da insônia? Não dormia. Não é? Quem me ensinou a amar Bento XVI e a correr atrás das coisas foi Dom Henrique, né? Uhum. Dom Henrique era também um apaixonado pelas coisas de Bento XVI. Outra grande figura, Dom Henrique. Eu tive a graça de morar quase 4 anos com ele, na diocese dele, trabalhar com ele, ouvir e perceber os livros que tinha na biblioteca de Dom Henrique, o último livro que ele estava lendo antes de falecer. Você lembra qual? Uma curiosidade, era um livro sobre iconografia. Não era de Bento, né? Era um livro amarelo, bem grosso, que explicava ícones.
E ele estava ali e tudo e tal. E vizinho a esse tinha um que não era de cabeceira, mas ele gostava de ler de vez em quando sobre enologia, sobre a explicação, sobre vinho, sobre essas coisas também que ele gostava bastante. Mas de Bento XVI tinha tudo, inclusive também uma cruz que Bento XVI chegou a presentear Dom Henrique também, em uma das visitas a de Líminas. E ele me fez enxergar um Bento XVI que eu nunca havia enxergado. Por isso que quando o senhor fala para mim, isso me anima muito e sempre me deixa muito animado. 2011 foi o tempo que o senhor esteve na Gregoriana. Lá o senhor, 8 a 11. de 8 a 11. Lá o senhor chegou a fazer... Tecnicamente, foi de janeiro de 2008 a janeiro de 2010. Ah, tá. Terminei o doutorado em 2011 porque eu tive que esperar um ano para defender minha tese, depois que entreguei pronta. Olha Fiz só. em 2 anos, entreguei e fiquei esperando. Foi doutorado em que área? Eclesiologia, noção de comunhão, a igreja como comunhão. Ah, que maravilha. Então eu entreguei a tese, um professor tinha falecido, o outro tinha ficado bispo, outro, o meu orientador não queria na banca, então tinha que esperar o outro semestre em que um professor espanhol estaria na universidade passando aquele semestre, que ele fazia assim um na Itália, um na Espanha, e aí então defendi um ano depois, por isso conta 2011, mas morei mesmo na Itália 2008 inteiro, 9 inteiro.